júbilos, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador. Pai, obrigado. Nós precisamos da Tua presença e queremos a nossa família também em Tua presença. O Senhor criou os céus e a terra e criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. O Senhor não criou o homem para o homem viver debaixo de pecados, debaixo de opressões, debaixo de sofrimento, não. O Senhor criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Meu Deus, visita os nossos familiares, os familiares desse povo, desse pessoal agora, que ora, que roga a Ti pelo marido, pela esposa, pelos filhos, para que eles também entendam a importância deles para o Senhor. Imagem e semelhança do Senhor nós fomos criados. Imagem e semelhança do Senhor nós fomos criados. Aleluia, aleluia. Eu creio que o Senhor quer salvar todos os familiares dessa pessoa que está aqui na igreja nessa manhã. Eu não posso acreditar que o Senhor aceita normalmente perder um filho que seja. Não importa se esse filho está no tráfico, nas drogas, na feitiçaria, na bruxaria. No final, o Senhor há de salvar todos, porque eu e a minha casa, porque eu fui criado à Tua imagem, à Tua semelhança. Minha família foi criada à Tua imagem, à Tua semelhança. O homem não foi criado para viver debaixo de urgia. O homem não foi criado para viver debaixo de opressão maligna. O homem foi criado para provar do melhor de Deus. Se quiserdes e ouvirdes, disse o profeta Isaías, comereis o melhor dessa terra. Aleluia. Ore balasi, ore cantarabachuri, abadalabachuri, ade cantarabade, dalabaduri cantoleba, dolobacharabaduri cantoleba, dalaba. Aleluia, 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 aleluia. Meu Pai, visita esse familiar então, desde já, e salva esse povo. Liberta esse povo, Pai, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Diga eu e a minha casa. Pode aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Bom dia. Pode sentar, por gentileza. Todo mundo pegou a lição de hoje. É a segunda lição, hein? É a segunda lição. Nós estamos aqui estudando sobre o Deus de aliança. Então, nesses estudos, até o Natal, dia 25 de dezembro, a gente vai fazer aqui algumas lições sobre alianças. As alianças que Deus fez com o homem. Na semana passada, a gente viu a aliança que Deus fez com Adão. E que infelizmente ele quebrou. E o resultado dele ter quebrado essa aliança. Hoje eu quero falar de uma aliança que eu vou chamar de aliança profética, tá? É uma aliança que Deus fez com Noé, envolvendo a nossa família, envolvendo salvação. É uma aliança de salvação. Vamos lá então. Estuda o Deus de aliança, né? Salvação, a aliança profética. E eu separei Gênesis 6, versículo 18. Na Nova Versão Internacional diz assim: mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher, e as mulheres de seus filhos. Nós sabemos que 8 pessoas permaneceram vivas no dilúvio. Ele e a esposa dele, 3 filhos mais 3 noras, então são 8 pessoas. E a partir dessas 8, Deus continuou povoando a terra, tá? Isso aqui é uma aliança. Quando Deus chama Noé,
para conversar com Noé, para falar com Noé. A Bíblia fala que ele viu em Noé um homem justo, reto, e ele chama o Noé. Ele vai falar que ele está desgostoso mesmo de tudo que ele tem visto aquele povo fazer. Creio eu, aí correndo o risco de me tornar repetitivo, creio eu que hoje também Deus está, como naquela época, desgostoso de muita coisa que ele tem visto, que o ser humano, feito à mais semelhança dele, ele tem visto fazer, se degradando, se rendendo ao pecado, cada vez mais sujeira aparecendo, e ele deve estar bem chateado também, como no tempo do Noé. E ele decidiu, vou acabar, e vai decidir também, não se engane, vai decidir acabar novamente, só que dessa vez vai ser definitivo. E ele vai levar aqueles que se renderam, se aceitaram Jesus, passaram pelas águas e procuraram andar no mais correto possível. E eu falo o mais correto possível pelas nossas falhas humanas, né? a nossa vivência nesse mundo. Mas essas pessoas, pela graça e pela fé em Jesus Cristo, serão salvos. A gente vai ver isso mais à frente. Vamos entrar então na lição propriamente. Embora a Escritura afirme que não há salvação em nenhum outro, somente em Jesus Cristo, está em Atos 4, versículo 12, essa promessa de salvação foi feita primeiramente a Noé, através de uma aliança que eu chamarei de aliança profética, pois se remete exatamente ao único Senhor capaz de nos dar a vida eterna. João 3,16, aquele texto conhecido, que Deus amou o mundo de tal maneira e enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O interessante é que essa aliança foi feita a Noé com extensão para a sua família. Exatamente o que fora dito pelo apóstolo Paulo ao carcereiro que guardava a prisão onde ele e Silas estavam presos. Atos 16:31 diz assim: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Deus estava dizendo a Noé, se você crer em mim e fizer essa embarcação, eu salvarei você e a sua casa. Veja que é a mesma promessa. Por isso, muitos pregadores dizem que a arca de Noé representava o próprio Jesus Cristo. Eu já ouvi essa pregação muitas vezes. Em Mateus 24, 37 a 39, na Nova Versão Internacional ainda, Jesus disse: como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Tem que entrar por Jesus Cristo, não tem jeito, irmão. E eles nada. Vê se não é a cara da sociedade hoje. E não é só no país, no nosso Brasilzão, não. É o mundo todo. Sabe, as coisas estão acontecendo na nossa cara, debaixo do nosso nariz, e até alguns crentes, irmãos, não estão percebendo. Está na cara. Sabe, até o ímpio. Outro dia uma pessoa falou comigo isso. Ímpia. Soltou um palavrão ou dois. Mas assim, sabe, aquela pessoa boa, mas que não tem. Aquela pessoa que é difícil ficar perto dela, mas falou 2 palavrões. Aí pediu desculpa. Ninguém sabe quem eu sou e como eu sou. Mas falou assim: não, mas eu reconheço que o mundo está chegando no fim. Esse fim que vocês tanto falavam aí na Bíblia, isso só pode estar chegando porque o que eu tenho visto. O ímpio está reconhecendo que a gente está na reta final. Está começando a reconhecer. E tem crente que está vivendo como se fosse tudo, sabe? Um mar de rosa, como se estivesse tudo bem, como se a igreja fosse somente um lugar para ser curado, abençoado, prosperar financeiramente, e ter bênção, e bênção, e bênção. E aí você vê um monte de crente aborrecido porque não recebe a bênção. Irmãos, eu fico pensando se Deus decidir fazer o seguinte: eu vou pegar essa turma de hoje, século 21, eu vou levar lá para o século 1, no primeiro ano depois de Cristo.
e vou deixar eles viverem lá. Eu vou pegar os apóstolos, os discípulos do ano 1º depois de Cristo e vou trazer para o século 21. E aí, imagina como é que seria. Um monte de crente ia largar Jesus na hora. Não iam aguentar a perseguição, a luta, a dificuldade, passar necessidade, dormir no chão, passar fome, como Paulo relata os sofrimentos dele. Serpente, naufrágio, tudo acontecia com Paulo, irmão. Parecia que tinha uma praga em cima dele. É ou não é? Não tinha, era Deus que estava sobre ele. Mas parecia que tinha uma praga na vida do Paulo. Tudo dava errado para o Paulo. É naufrágio, a Bíblia fala 2 vezes naufragou, é preso, é chicoteado, meu Deus do céu, o auxiliar dele, o pastor que ele amava muito, o Timóteo, enfermo constantemente. E ele orava, mas não curava o Timóteo. Enfermo constantemente. E era um servo que ele gostava muito. Pessoas que abandonaram Paulo, amigos que abandonaram Paulo, famílias que abandonaram Paulo. E a gente chora, irmão, chora. E não pensa que Jesus veio para me dar a vida eterna. Essas bênçãos são demais coisas de Mateus 6,33, que eu nem coloquei aqui no estudo. Coloca Mateus 6,33 aí para mim. Só para o pessoal ler o que Jesus falou. Vai lá, lê aí para mim, por favor. Busquem, pois, o quê? Em primeiro lugar, o seu carro, sua casa, sua saúde, sua família, a salvação do seu filho. É isso para buscar? Não. Primeiro lugar o reino e depois. E a sua justiça e depois. Vai. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. É secundário, sabia? Olha para mim. A sua bênção que você tanto quer e fica aborrecido porque não recebe, é secundário para Deus. Não gostou de ouvir isso? Tem que começar a gostar de ouvir isso. A sua bênção que você tanto quer e fica aborrecido porque não recebe, quer sair da igreja porque não recebe, quer brigar com Deus porque não recebe, quer ficar reclamando com Deus porque não recebe, é secundário para Deus. O que Deus quer é sua salvação, vida eterna. Amém, Jesus? Nunca mais fique deprimido, oprimido, chateado, xingando, gritando, querendo sair da igreja porque não recebeu o que está na palavra. As promessas que você queria. E eu não estou, por favor, irmãos, eu não estou ensinando você a não buscar a bênção, não. Você sabe que eu sou muito otimista e ensino vocês a ir atrás da bênção, a orar, a buscar. Mas isso não pode ser primário, isso é secundário. Ele está falando de salvação. Amém, Jesus? E ele veio para salvar. Ele veio para dar vida eterna. Então, se tem uma coisa que você pode buscar de promessa de Deus, sem medo de errar, é a salvação da sua família. Ah, mas não está adiantando. Não está adiantando de nada. O fulano continua assim. Esquece a maneira como essa pessoa continua vivendo. O que importa é você acreditar na promessa de Deus. E aí eu te digo uma coisa que talvez você não goste, mas no leito de morte ele vai aceitar Jesus, se for o caso. E se for desse jeito, levante a mão para o céu e agradeça. Não fica com raiva de Deus. Poxa, bem que ele poderia ter se convertido antes, né? Para a gente poder aproveitar bastante. Não, glória a Deus que ele se converteu em cima da hora e foi com Jesus. Porque lá em cima a gente vai poder ter bastante tempo, eternidade, para se divertir lá em cima. A gente tem que mudar um pouquinho, né? Tem que virar a chave aí. Alguns precisam virar a chave, porque tem muito crente na igreja sofrendo porque não consegue conquistar o que queria. Então eu fico imaginando, repetindo, fico imaginando se Deus decidisse pegar o século 21, todas as pessoas do século, ou os crentes, todos os crentes do século 21, jogar lá no primeiro século depois de Cristo, depois da crucificação, depois da ascensão e tudo, para sofrer o que aquele povo sofreu,
fiel a Cristo, sem reclamar, buscando a Deus, indo para Coliseu, indo para ser devorado por leão, indo para chicote, indo para ser queimado, tacando fogo neles, eles louvando a Deus. Eu queria ver esse povo lá e trazer o povo de lá para cá. O povo de lá ia chegar aqui e falar: mas está tão fácil servir a Jesus hoje. O povo diz, quando o povo de lá chegasse aqui, né? E o povo daqui chegando lá, meu Deus, ia ser um monte de baratinha voando, pá, 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 ia sobrar meia dúzia que realmente quer servir a Deus. Amém, irmãos? A gente precisa rever e virar algumas chaves aí, para a gente poder, então, tem as batalhas, tem as bênçãos, lute pelas suas bênçãos, guerreie pelas suas bênçãos, não tem nada errado você lutar, pedir, buscar, nada errado, nada disso, mas nunca perca o foco, vida eterna, salvação. E se Deus prometeu minha casa, então vai ser a minha casa, nem que seja no último instante, no apagar das luzes, salvação. Por quê? Porque é promessa de Deus. Essa promessa foi feita a Noé, e eu entendo que é uma aliança profética, porque foi uma aliança exatamente igual a que ele faz com a gente através do Paulo. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Aí ele diz que quando ele voltar, vai ser exatamente como nos tempos do Noé. E eu achei isso aqui nessa versão internacional, quando ele fala, e eles nada perceberam, eu achei isso aqui interessantíssimo, irmão. Por quê? Porque o povo de Deus não está percebendo que Jesus está às portas. O povo de Deus está vivendo nas igrejas como se Jesus voltou, se não voltou, não voltou, não sei quanto tempo vai levar isso, mas está tranquilo. Não está tranquilo não, se tem prostituição, se tem pecado, se tem amante e não esposa, se tem amante e não marido, está errado. E Jesus está às portas e o povo de Deus não está percebendo, parece que está tudo certo. A gente tem que virar a chave. O povo no tempo do Noé não perceberam. O Noé está lá construindo a arca com seus filhos, sua nora, sua esposa, construindo sozinho. Construindo, e eles não perceberam. A Bíblia fala, você leu comigo aqui, que o Noé então pega os seus filhos, esposa, noras, e entram na arca, os animais vão até o Noé e entram na arca, a arca é fechada e eles não perceberam. Você entendeu o movimento? Que eles não perceberam? Então, anos a fio vendo o Noé construindo a arca com seus filhos, depois que ele termina de construir, animais vão até a arca por conta própria, tá? Depois, o Noé entra na arca e fecha. E eles não perceberam. A Bíblia fala, eles não perceberam. Aí, quando começa o dilúvio, aí já era. Quando você olhar para o lado e a esposa já sumiu, já era. Quando olhar para a barriga e a barriga murchar porque o bebezinho da barriga sumiu, já era. Quando aquele crente que você vivia reclamando da vida dele, porque tudo está bom para você, claro, eu tenho a vida eterna, tudo está bom para mim, porque o senhor está sempre rindo. Porque eu estou sempre rindo. Um dia eu vou estar no céu com o meu Criador. Não é porque eu não tenho batalhas, não, eu tenho muitas batalhas. E por que o senhor está sempre rindo? Porque eu sou feliz. E por que você é feliz? Bom, porque eu tenho Jesus, ele me salvou. E ele morreu por mim numa cruz. Por que eu não vou ser feliz? Porque eu tenho dificuldade, porque eu tenho luta, porque eu tenho batalha. Todo mundo tem, irmãos. Tem que sorrir. Tem que ser feliz. Temos um Deus. Está preparando o lugar desde a fundação do mundo. Você fica desapercebido, de repente ele volta, some um monte de gente, e você fala, caramba, eu estava na porta e caí. Você já viu pessoas, hoje em dia a gente quase não vê mais isso, mas antigamente a gente via as pessoas surfando nos ônibus, do lado de fora. Lembra? No trem. Hoje em dia quase não vê mais isso, né? Eu quase não vejo mais. Mas antigamente não tinha essas coisas. O pessoal vinha pelo lado de fora dos ônibus, e de vez em quando não caía alguns, e até morriam. Eu acho que tem gente no evangelho, mas do lado de fora do ônibus, irmão. Quando o ônibus subir, caramba, eu estava na igreja.
Estava na igreja, falou bem, porque em Jesus não estava. Dentro da arca não estava. E não percebeu. As coisas estão acontecendo e a pessoa não percebe. A gente precisa levar muito a sério isso. Amém, Jesus? Porque cada ano que passa, a nossa vida vai passando. Um dia. Esse dia eu estava lembrando de como era a fominha de bola, né? Quando eu era garoto. Que eu jogava. A gente estava conversando com algumas pessoas e a gente vê o futebol de hoje. O pessoal joga um futebol hoje, já está cansado, tem que ter 2, 3 dias para descansar. E eu falava, jogava um torneio de manhã, um torneio à tarde. Se tivesse à noite, eu jogava também. Eu era garoto. Parece que foi ontem, irmãos. Não que eu seja velho, está amarrado. Mas eu era garoto, há pouco tempo atrás. Outro dia eu vi uma foto minha, um magricelo, com o cabelão todo encaixeado, batendo aqui, ó. Meu cabelo já bateu aqui, acredita? Sério, meu cabelo já bateu aqui, ó. E era todo encaixeado, todo tipo Roberto Carlos, a coisa. Irmão, E eu com meu bebezinho no colo, o Vinícius, meu primeiro bebezinho, o Vinícius no colo, bem pequenininho. Não, ali era com a Gabriela, o Vinícius já tinha 3 anos. Com o bebezinho no colo e eu, 56, filho. A gente tem que perceber, Jesus está aí. Uma hora vai fechar a porta. Vou repetir, não é que eu estou dizendo que você não tem que lutar pela sua bênção, orar, buscar, jejuar, consagrar, brigar com o diabo, mandar ele embora, repreender, falar com Deus. Não é nada disso. A Bíblia fala para você pedir. A Bíblia fala, foi o próprio Deus que falou, entremos juntamente em juízo. Apresenta as tuas razões para que te possa justificar. A Bíblia fala isso. Então, não é esse o problema. O problema é quando você começa a focar nisso. E se a coisa não deu certo, você quer sair da igreja. Você quer largar Jesus. Sai disso. Se rende a pecado. Sai disso. Diga amém? Deu para entender então? O que Jesus está falando então aqui? Nada perceberam. Até que veio o dilúvio. E os levou, não sobrou um, irmãos. Os que estavam fora da arca, não sobrou um. Assim acontecerá na vinda do Filho. Não fica desapercebido, não fica alheio ao que está acontecendo. Você tem que ver o que está acontecendo no mundo. Tem que ver como Jerusalém está cercada. É profecia, Jerusalém cercada. Tem que ver as coisas acontecendo. Tem que olhar lá para fora. Tem que olhar para aquele povo lá, que é o povo escolhido. Tem crente com raiva. Eu ouvi ontem isso. Ontem. Tem gente com raiva do povo de Deus, irmão. Porque está olhando para a mídia e só está vendo o que a mídia fala. Todo mundo sabe que essa mídia é tendenciosa. Todo mundo sabe que ela é tendenciosa. Então, de repente... Eu nem quero falar disso, irmão, sinceramente. Você vê um monte de crente com raiva daquele povo que a gente tem que ficar de olho. Porque Deus manda olhar para lá e manda orar por Jerusalém. Ore pela paz em Jerusalém, a Bíblia fala. Para que haja paz em Jerusalém antes de vir o fim. Mas o crente está indo pela mídia, pelo que a mídia apresenta. E fala o que eles querem. Não apresenta a veracidade da coisa. Cuidado, amém? Não fique desapercebido. Não fique desapercebido. Jesus volta, você vai ficar de fora. Eita, vamos voltar aqui agora, para terminar a lição. O Velho Testamento é marcado pela lei mosaica. A lei foi enraizada no coração do povo de Deus. Mas, se observarmos de perto, veremos que em todo o Velho Testamento o Criador aponta para o seu Filho como único Salvador. Veja as palavras daquele que é conhecido como profeta messiânico. Isaías 61, 66, versículo 1. Eu separei a Nova Bíblia Viva de Portugal. Assim diz o Senhor: sejam justos e honestos para com todos, até para o ímpio, tá? Você tem que ser santo aqui e santo lá fora. Seja justo e honesto para com todos, pois a minha salvação está se aproximando. E em breve eu mostrarei a minha 730 anos, 700 e alguns anos depois dessa palavra, Jesus aparece.
E Deus então apresenta a salvação dele à humanidade e a justiça dele à humanidade. E essa profecia já se cumpriu. Não está falando da volta de Jesus, está falando da vinda dele. Deus apresentou ao mundo o que ele chama aqui de a minha salvação, que está se aproximando. Ele apresenta ao mundo a justiça dele, que é Jesus Cristo, e faz a obra está feita. Amém, Jesus? É Jesus, então, é Deus no Velho Testamento apontando para o Filho dele, mostrando: meu Filho virá, e ele vai ser o Senhor e o Salvador. É ele que vai ser a arca que vai te salvar de qualquer dilúvio. Embora a gente saiba que todo mundo quando fala do dilúvio fica falando: mas não é mais água, agora é fogo. Tá bom, tudo bem. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém, Jesus? Realmente é fogo, tá? Agora não é água não, agora é fogo. Mas Jesus disse: vai acontecer igual aconteceu lá no dilúvio. É fogo? É, mas vai ser a mesma coisa. O povo vai estar na igreja e só quer saber de dançar e cantar, e não quer saber de santidade. Não quer saber de andar na palavra. Não quer. Alguns estão desprezando a palavra e estão fazendo coisas para agradar. Estão mais preocupados com o social do que com a fé. Com o social do que com a santidade. Aí, para agradar A, B, C, seja mais quantas letras do alfabeto aí, a pessoa quer agradecer, ela começa a fazer até dentro da igreja aquilo que não está aprovado na palavra de Deus. A gente está vendo isso aos montes, irmãos. Quer dizer, o povo está vendo a arca ser montada, está chegando a hora, a gente vai entrar na arca e a pessoa vai ficar assim: o que aconteceu? E eu acho que aquele negócio de extraterrestre é verdadeiro mesmo, hein? Ele veio e levou um monte de gente, essas naves. Como que eu não vi? Não, foi nada de ave, nada de extraterrestre, nada dessa baboseira, irmão. Foi Jesus que voltou e levou a igreja dele. E a pessoa que diz que a igreja dele desapercebido ficou. Porque está mais preocupado com as coisas da terra do que com as coisas do céu. A Bíblia fala: pense nas coisas do céu. É para pensar nas coisas do céu, mas a gente fica quase que 24 horas pensando só nas coisas da terra. A gente está fazendo o inverso do que Deus mandou fazer. Entendeu? Está desapercebido. E ele falou: eu vou voltar do mesmo jeito. O pessoal estava... Eu fico imaginando assim, né? Tempo de Noé. Noé construindo a arca. Todo mundo trabalhando, namorando, indo para a praça, indo para o bar, beber, na padaria, de conversa fiada, na praça jogando dominó, baralho, indo traindo esposo, traindo marido, prostituição, festa rave, bagunça e tudo mais, aquele negócio todo. Religiosidade, a pessoa achando que é boazinha, e está lá. E o Noé está lá, construindo. Terminou, os animais começaram aí, aquilo deve ter sido fantástico, sim ou não? Fantástico. Porque os animais foram até o Noé. Não é essa caçando animal. Eles foram até o Noé. Aquilo deve ter sido fantástico, deve ter chamado a atenção de todo mundo naquela época. De todos que viviam naquela época. Chamou muita atenção e começaram a entrar. Pum, pum, pum. O que está acontecendo? Que coisa esquisita. Deve ser um fenômeno da natureza aí, alguma coisa estranha. Tá. Aí o Noé entrou na arca e fechou a porta. E eles olharam assim, a arca fechada, o Noé lá dentro, os animais lá dentro. Esse pessoal é muito doido. Ficou tudo dentro dessa arca, ele se calou. Vamos tomar uma geladinha lá? Esquece isso, Noé. E voltaram para a vidinha deles. E de repente, pum. Não caiu a tempestade de uma vez, né, irmão? Eu acho que Deus foi aí. Pum. Pum, pum. Que é isso? Fulano, você está cuspindo em mim, fulano? Eu não. Tá maluco? Estou sentindo uns pingos aqui, eu também estou sentindo. O que é isso? Nunca tinha chovido ainda. Aquilo foi surpresa para todo mundo. E pum, 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 pum. Rapaz, mas está chovendo. Vem cá, aquele maluco lá daquele barco, não falou de um dilúvio, que ia cair muita água, não sei o quê? Mas isso é maluquice, cara. Esquece aquele cara do barco lá, o cara é doido. Fala que Deus falou com ele, ouviu uma voz falando com ele, o cara é doido. Esquece isso. E pum, 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 pum. E a chuva foi caindo. E de repente, pum, abriu as comportas do céu. Olhou para baixo,
a Bíblia fala que a fonte, a terra, começou a jogar água para cima. Sabia? Não foi só água de cima para baixo, não, de baixo para cima também. Aí você fala assim, isso é maluquice, pastor. Você sabe que, não sei se é verdade, porque hoje em dia eu não acredito nada nessa mídia. Ainda mais com a inteligência artificial agora, ele consegue botar a minha voz. Cuidado, hein? Essa inteligência artificial, ela imita a minha voz e faz eu falar aquilo que eu não falei. Então ela pega a minha imagem, cuidado com o que você acredita. Ela pega essa inteligência artificial, ela pega a minha imagem, eu falando alguma coisa, por exemplo, estou aqui pregando para vocês, ela imita a minha voz e fala outras coisas para você aqui. Então, entendeu? E você pensa que sou eu, porque a voz é minha, mas é a inteligência artificial que está fazendo. Lógico, alguém usando a inteligência artificial que está fazendo. Então a coisa é bem séria, né? É bem estranho esse negócio, você acredita aí. Aquele povo, eles não conseguiram acreditar que aquilo ali era verdade, até que a chuva veio. Eu ia falar uma coisa. Eu li que no centro da terra descobriram que há um mar, quase que um oceano de tanta água que tem. Não sei se é verdade, foi saiu na mídia aí, mas pode ser mais um fake news, mais uma mentira deles aí, não sei. Mas muita água. Os cientistas descobriram que no centro da Terra tem muita água. Deve ser verdade, porque a Bíblia fala que não foi só o céu que abriu e desceu água no dilúvio. A terra também jogou água para cima. Os abismos se abriram. Sim. Entendeu? E aí, do nada, começou. Aí sim, aí eles viram que era verdade. Não é que o maluco não era tão maluco assim? Mas aí já era. Todos, a Bíblia fala aqui, e todos foram levados. Tinha muita gente boa lá, sim ou não? Muita gente boa. Não tinha só quem não prestava não, tá? Tinha muita gente boa. Muita gente religiosa. Muita gente que não traía a esposa. Não traía marido. Muita gente que não era violento, mas que não quiseram acreditar. Parece com alguma coisa hoje? Sim ou não? Parece. Muita gente boa se perdendo. Que não seja nem eu e nem a minha família. Porque Deus prometeu, eu e a minha casa. Eu e a minha casa. Então eu tenho uma responsabilidade de crer em Jesus Cristo e crer na palavra de Deus e andar conforme a palavra de Deus. Eu tenho uma aliança que Deus profetiza com Noé e se cumpre em Jesus Cristo e já mandou, já fez, essa profecia do Isaías já se cumpriu e eu tenho uma responsabilidade grande. Não importa o que eles fazem, não importa. Eu tenho que continuar em santidade, buscando a Deus, para no final, pelo menos no final, eles estarem junto comigo na salvação. Eu não posso pegar o erro dos meus familiares como desculpa para errar também. Eu não posso pegar o ódio dos meus familiares para ser uma pessoa de ódio. A ira deles para ser irado. O pecado deles para ser pecador. Não. Eu tenho que continuar na minha aliança com Deus para que eu possa salvar no final, nem que seja no final, eu possa salvá-los. Por quê? Porque Jesus prometeu, e eu e a minha casa. Não é nem por eles, é porque Jesus prometeu, eu e a minha casa. De alguma forma vai acontecer. Diga amém, Jesus. Um dia desse, uma pessoa falou isso comigo. Papai. O papai da pessoa. Idade avançadíssima. Queria saber de nada. Ficou muito doente. Sofreu pra caramba. E ele orando. Foi lá falar com o pai. O pai falou, eu quero esse Jesus seu. Velhinho já. Aceitou Jesus e morreu minutos depois. O próprio filho levou ele a Cristo. Nem que seja na última hora. Que coisa, irmão. Não tem idade para isso, né? Vamos terminar a lição? Vamos voltar lá então. Aleluia. Eu falei que essa lição ia pegar você. Hoje sabemos que a salvação vem pela graça, mediante a fé em Cristo. Coloca Efésios 2:8 para mim na tela. Efésios 2:8. Por isso chamo a aliança de Deus de Noé como aliança profética.
Porque essa aliança foi feita em Noé, mas se cumpriu em Jesus Cristo, né? Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, isso é dom de quem? Dom de Deus. Deixa eu só falar uma coisa desse versículo, por que eu mandei colocar o versículo na tela. Eu escuto muito hoje, mas muito, a pessoa falar a metade desse versículo. E a pessoa fala assim, salvação é pela graça. Quando você escutar uma pessoa falar, salvação é pela graça, essa pessoa está dizendo o seguinte, eu não tenho essa rigidez que vocês têm, essa rigidez de andar em santidade, essa rigidez, salvação é pela graça, é isso que essa pessoa está dizendo. Porque o versículo diz que a salvação é pela graça, mediante a fé em quem? Em Jesus Cristo. Não tem salvação fora dele. Por isso que quando Deus fala para o Noé, você, sua esposa, suas noras, seus filhos serão salvos se você fizer o que eu estou mandando, aquilo era uma aliança profética assim que se cumpre com a profecia do Isaías lá em Jesus Cristo, porque ele é o único Salvador. É pela graça? Sim, é pela graça, mas mediante a minha fé em Cristo. Então a pessoa tem que observar, não é porque a minha salvação é pela graça que eu agora não tenho que viver na lei de Deus, que eu tenho que viver nos mandamentos de Deus, que eu tenho que rasgar algumas páginas da Bíblia, porque afinal de contas é pela graça. Se é pela graça, é de graça. É claro que é de graça, mas requer santidade, requer imitar a Jesus Cristo, requer ter a fé em Jesus Cristo, e quem tem a fé em Jesus Cristo vai querer ser igual a Ele. Você vai ver, se você tem coragem de pensar em Jesus Cristo, adulterando, se prostituindo, enchendo a cara no bar, pulando numa festa rave, você tem coragem, você que é sério, tá? Não esses bagunceiros que tem por aí não. Você que é sério, consegue imaginar Jesus pulando numa rave, sem camisa, farreando, e depois vai para a igreja como está tudo certo, e você vai falar com a pessoa, pensando, não, mas hoje é pela graça. Vocês são muito rígidos, vocês estão muito ultrapassados. É pela graça, não, é pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Entendeu? Tem a graça? Tem. É aparentemente mais branda que a lei. Aparentemente. Porque não é branda não. Mas é aparentemente mais branda que a lei. Mas é pela graça, mediante a fé. Se eu não tenho a fé em Jesus Cristo para fazer o que Ele me manda fazer, essa graça não funciona na minha vida. Entendeu? Então cuidado.